Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos aqui retornando com mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show. Essa parceria aí de sucesso, né, inovadora, sempre mas bem legal na história da imprensa friburguense, né, do Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fabris, esse aconchegante, tradicional hotel aqui em Nova Friburgo, firmando essa parceria tem mais de um ano. A empresária Ana Paula Blau e toda a sua equipe, por isso eu sempre agradeço aqui a toda a equipe do hotel, né, por esse carinho com que nos recebe. E mantendo aquela tradição, né, já tem sido uma tradição aí, vocês leitores podem esperar nisso, a gente sempre recebendo com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação, convidados que sempre têm muita coisa para falar. Às vezes o programa aqui é até pequeno e tantas coisas legais. E aí, hoje estou recebendo, né, uma pessoa que pela figura vocês podem conhecer, muitos já conhecem, pelo nome completo talvez nem todos possam conhecer, Edson Tavares, né? Edson Roberto Tavares, mas o querido conhecido Edinho, ligado ao Nova Friburgo Futebol Clube, ao Esporte Nova Friburgo, à sociedade, enfim, uma pessoa muito querida, muito presente. Então, Edinho, que é assim que eu vou te chamar. Com toda certeza. Tá bom, Edinho? Muito obrigado, antes de mais nada, por você ter tirado um tempinho da sua agenda aí para estar presente aqui com a gente. E queria que você, né, além dessas considerações iniciais, falasse depois também, afinal, de quem é o Edson Roberto Tavares, o Edinho, né? Nessa trajetória aqui de Nova Friburgo, ligado a jogos, ligado às indústrias, ao esporte, enfim. Bom, Luiz Antônio, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar participando de um delicioso café desse, uma hora dessa, né, na sua companhia, e a gente se sente muito feliz, porque tudo que é, quando a gente é lembrado para qualquer tipo de atividade, é um momento de felicidade. Então eu me sinto muito feliz e estou aqui à sua disposição. Se eu puder ajudar em alguma coisa, sinta-se à vontade. Boa, Edinho, sem dúvida nenhuma. Edinho, eu queria que falasse um pouquinho, primeiro, da sua história. Você é nascido aqui em Friburgo mesmo, trabalhou, eu sei que você trabalhou muitos anos também na indústria Sinimbu, mas o que você fez mais, não é de Friburgo? Enfim, como é que é a sua trajetória desde adolescente, de jovem, de garoto até hoje? Bom, primeiramente eu sou natural de São Paulo, capital. Meu pai, ele era um técnico têxtil, e ele trabalhava na fábrica Ipu, e ele foi chamado para trabalhar na indústria, para trabalhar em São Paulo. Ocasião que ele frequentou a primeira escola técnica de têxtil do Brasil. Que bacana! E nesse inteirinho ele trabalhava com design, o senhor Oscar Schutz. E quando ele foi embora, o senhor Oscar chamou ele para trabalhar, montar as máquinas que vieram da Sinimbu, para a Sinimbu. A Sinimbu não tinha o nome de Sinimbu, era Vilela. E aí começou a se transformar em Sinimbu à medida que as primeiras máquinas foram sendo montadas. O meu pai teve a felicidade de ser um dos montadores, foi mestre até se aposentar. E dessa leva eu vim para Friburgo, né? Com 5 anos de idade, e comecei a estudava no CEFO, e depois fiz até o científico estudando aqui, e nesse inteirinho todo eu comecei a jogar futebol. Primeiramente eu fui para jogar no Fluminense, fiquei lá a pedido do senhor Zico, que o nome dele era do Correio, carteiro, morava no PRC, onde eu residia, e aí me levou para lá. E eu fui para lá, para o Fluminense, fiquei lá um tempo e depois eu saí. Eu falei, eu não quero ficar mais. E nesse inteirinho, eu estava estudando. Mas aí eu falei assim, eu falei para o meu pai, eu quero trabalhar. Mas você não precisa trabalhar, continua estudando. Não, eu quero trabalhar, porque a gente naquela época tinha a Sinimbu tinha um futebol de salão, então eu queria... o meu trabalho era para eu ingressar no clube de futebol, no time de futebol de salão da Sinimbu. Aí acontece o seguinte, meu pai então me deu a oportunidade, falou, então você vai trabalhar no Sinimbu, mas não como meu filho, você vai trabalhar como qualquer. Eu falei, perfeitamente. E assim eu fui me desenvolvendo, aí entrei no clube da Sinimbu. E nisso, o Laércio Ventura, que era o gerente
administrativo, e ele estava em lugar de ser meu tio, porque ele era casado com a tia da minha mãe, mas considerava como meu tio. O Laércio aí foi e falou comigo, não, eu vou te levar para o Esperança. Me chamou para o Esperança, coisa e tal. Aí tinha o Gilberto não, o Joel Bravo, que trabalhava do lado dele, que era de compras. Então ficou naquela confusão. O Joel, não, você vai voltar para o Fluminense? Não, vou voltar para o Fluminense, eu vou para o Esperança. Aí fui para o Esperança. No ano que eu fui para o Esperança, eu fui campeão infantil, invicto, que eu tive a oportunidade de jogar com Carlinhos Ayub, Mário César, Lúcio, Lenga. Aí nós fomos dirigidos pelo Mingo, posteriormente pelo Nilo Sérgio. Nilo Sérgio, que foi o técnico do Friburguense posteriormente, foi nosso técnico, nós fomos campeões. E daí começou a minha carreira dentro do Esperança. Joguei em todas as categorias do Esperança. Aí quando eu fui servir o Exército, com 17 para 18 anos, também tive a felicidade de ser campeão estadual dos tiros de guerra, entendeu? E a gente ficou muito feliz. E nesse inteirinho que eu jogava futebol de salão, eu, numa determinada época, eu me desliguei da Sinimbu e fui jogar na Ipu. Tive uns probleminha lá que não vale nem a pena tocar aqui, porque foram coisas que já passaram. Aí eu fui para Ipu. E na Ipu eu me encontrei no futebol de salão novamente e fiquei. E até tive a felicidade de uma oportunidade eu ser sondado aí para jogar na Seleção Brasileira Juvenil. Isso daí, Edinho, eu vou te interromper agora, porque isso é a questão sua, do jogador de futebol de salão, né? Hoje o pessoal fala futsal, mas futebol de salão, realmente acho que vai merecer um bloco à parte aqui para falar de você, por isso que eu interrompi, para fazer essa paradinha para a gente fazer o nosso primeiro intervalo agora, Edinho. Mas antes de fazer o primeiro intervalo, eu queria também fazer uma ressalva. Recentemente nós tivemos participando aqui da coluna, algumas edições atrás, o Dr. Célio Hertal Rocha. Eu acho que me parece que na última edição saiu, e ele fez uma menção também a um nome muito importante, não só da Sinimbu, mas como da imprensa friburguense, que é o Laércio Rangel Ventura, de Saudosa Memória, que na ocasião ele explicou, e eu e muita gente conheceu muito bem, que também dirigiu, né, por muitos anos, o jornal A Voz da Serra, que hoje é comandado pela sua filha. Abração, Adriana, mais uma vez. E é isso aí, Edinho. Então, eu vou te pedir essa licença agora, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui e a gente vai voltar no segundo bloco para falar sobre o futebol de salão que teve nesse cara aqui, né, que eu posso dizer assim, um dos maiores craques que eu já vi jogar aqui no Nova Friburgo. Ele vai falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre os jogos dos industriários que tinha também no Nova Friburgo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da coluna Café com Você, nosso talk show. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos retornando aqui no nosso segundo bloco da coluna Café com Você, nosso talk show. Hoje tendo, né, como sempre, a gente está tendo, graças a Deus, felicidade de receber convidados muito especiais, muito queridos, né, amigos e pessoas que têm o que contar, isso que eu acho mais interessante. E o nosso querido Edson Roberto Tavares, nosso querido Edinho, que marcou época como jogador, até interrompi ele no segundo bloco, para ele falar um pouquinho também do futsal, futebol de salão, antigamente, hoje se chama futsal, que ele, como vocês entenderam, ele descobriu um pouquinho lá, que, né, jogava muito também futebol de campo, no Fluminense, depois em times daqui, mas acabou, acho que se encontrando, né, me parece, no futebol de salão. E eu quero dar um testemunho dele falar o seguinte: eu acompanhei o Jogo dos Industriários, na década de 80, né, por aí, 80 e poucos, antes da década de 90,
as indústrias de Nova Friburgo participavam de umas Olimpíadas que tinham todas as modalidades: basquete, futebol de salão, cabo de guerra, futebol de campo, xadrez, ping-pong, enfim, tinha tudo. Uma Olimpíada, natação, tinha uma Olimpíada do Futebol Society e tudo, era uma Olimpíada mesmo. E o Edinho jogava, pelo menos eu lembro mais, no time da Sinimbu, e olha, gente, imagina o que é ser um craque de futebol, que é ser um craque de futebol de salão. Não é à toa que ele chegou a falar, e ele vai falar isso de novo, chegou a ser cogitado para a seleção brasileira da categoria. Então, para vocês terem uma ideia como esse cara aqui jogava fácil. Ele fala um pouquinho deixa a modéstia de lado, fala de você mesmo, para também você não me desmentir, né, o quanto você jogava, e essa época boa, né, do esporte Nova Friburgo, que foi os órgãos industriais. Olha, Luiz Antônio, a gente falar sobre a gente é difícil pra caramba. Eu não posso mensurar quanto eu jogava, eu posso mensurar que eu joguei numa época que, graças a Deus, ficou marcada, não só na minha vida, como na vida do Esporte de Friburgo, porque era uma época de ouro do futebol de campo, futebol de salão, que era na época o futebol de salão, do voleibol, do basquete, né? Então, foram os esportes que realmente surgiram naquela época com um poder muito grande. E eu tive a felicidade de jogar aqui, e fiz várias partidas, joguei quase que todo lugar aí. Eu agradeço muito ao pessoal do futebol de salão, porque se eu conheço vários lugares aí através do futebol de salão, que a gente ia jogar, joguei em Minas algumas vezes, joguei no Rio várias vezes, inclusive tive a felicidade de uma vez que eu fui jogar em Jacarepaguá, o técnico me parece que era Fernando Corso, não sei, eu acho que era. E aí ele fez até um contato comigo que ele queria me levar para a seleção juvenil de futebol de salão, mas aí depois me parece que, eu não sei se foi a Argentina ou Venezuela, não sei, eles saíram da competição e não teve mais. Eu cheguei aí treinar lá no Tamoios, em Niterói, com a turma lá, conheci até um rapaz lá que depois disputei um campeonato de seleção de estado em Petrópolis e fiz até amizade com ele, era o parente do Ney Conceição, que jogou no Botafogo, o primo, o sobrinho dele, parece, era sobrinho ou primo. Então a gente, infelizmente, isso não foi para frente por causa dessa desistência, mas eu estava realmente cotado para ir, e ia mesmo, porque um chamado desse você não tem como, não é, deixar de ir. E aí eu comecei a jogar futebol de salão aqui, e foi uma época de ouro. A gente jogou na seleção. Depois, quando eu parei de jogar futebol de salão, eu tomei conta da seleção de futebol de salão, fiz um curso de técnico pelo SESI, Senai. Não, Senai não, pelo SESC. Eu, umas outras pessoas aí, Mimi, inclusive, que eu lembro, Valdemir, a turma aí. Então a gente fez um curso e eu fui dirigir a seleção de futebol de salão do estado do Rio, que jogamos contra Grajaú, contra Tio Sam, com essa turma que na época era, entendeu? E enfrentamos lá o Paulo Mussalem, que era técnico do Grajaú, Gesto Tristão, que acho que era do Bradesco, se não me falha a memória. Então foi uma época que eu vivenciei realmente o futebol de salão, mas eu nunca me desliguei de futebol de campo. Futebol de campo eu jogava no Esperança, mas de coração eu nunca tive o mesmo brilhantismo que eu tive no futebol de salão. Porque no futebol de salão eu me dedicava, eu corria atrás, eu treinava sozinho, mas para me manter. E o futebol de campo eu ia, treinava, jogava e tudo, mas não tinha aquela mesma vontade de coisa. Mas eu, graças a Deus, toda essa categoria que teve em Friburgo, eu fui campeão pelo Esperança. E eu já sou ao contrário seu, né? Embora eu não pudesse ter nem 1% do seu brilhantismo, mas eu pude enganar mais ou menos como goleiro. E já era o contrário, eu já jogava futebol de campo e não era muito chegado ao futebol de salão, apesar de que foi reserva de um grande goleiro também que marcou na história de Nova Friburgo, pelo time da Águia, Ferragens da Águia, que era o Bebeto, né, de saudosa memória, e que eu falava com o Edinho aqui no intervalo que eu ficava contente porque eu era reserva do Bebeto, e aí eu ficava lá assistindo o jogo dentro da quadra e vendo o Edinho e dando graças a Deus por eu não estar jogando contra ele, que senão ia sofrer muito, imagina o goleiro, né?
Mas é isso aí, Edinho, muito legal mesmo, e é bom que você sempre teve essa vida, né, bem ligada assim, ao esporte, né? E você agora, nesse último bloco, a gente vai falar um pouquinho, Edinho, do Nova Friburgo Futebol Clube, né? Que o clube que você está ligado, colaborando, ajudando, enfim, trabalhando já de alguns anos para cá com uma equipe maravilhosa lá, com o Bacchini, enfim, com o presidente Bacchini, tem o Rafael, tem o Ju, enfim, a turma toda lá, constantemente, a gente tem sempre tido a oportunidade de participar de algumas atividades, né, do Nova Friburgo, sempre muito atento. Nova Friburgo que decorreu, você vai lembrar isso aí, completou recentemente 46 anos, né? 46 anos da fusão entre Friburgo Futebol Clube e Esperança Futebol Clube, que deu origem, há 46 anos atrás, ao Nova Friburgo Futebol Clube, que tem, né, o seu espaço aqui ainda no antigo estádio Raul Sertã, e tem o seu complexo esportivo lá em Conselheiro Paulino, né? Mas isso daí, vou pedir, Edinho, para a gente falar no terceiro e último bloco, está chegando ao final nossa segunda participação aqui, e a gente vai fazer esse intervalo e já voltamos aqui na sequência final com a coluna Café com Você, nosso talk show. Poderia dar uma palavrinha? Sim, claro. Eu gostaria também de mencionar que eu fui presidente dos Jogos Industriários durante 3 anos. Todo mundo ficava 2 anos, mas como estava no final dos Jogos Industriários, eu fiquei 3 anos. Isso também me deu uma sensação muito boa em relação a participar. E o maior troféu, eu ganhei 2 troféus, 2 medalhas que me honram muito. A medalha de honra, de honra ao mérito da Federação Carioca Fluminense de Futebol de Salão, pela disciplina. E o outro foi a medalha de amizade que eu consegui, nesse trajeto todo do meu esporte, abrir um leque de amizade muito grande. São 2 medalhas que eu fico muito importante grato. Isso, né? Que você vê que ele fez essa ressalva aí, e acho que nem precisava a gente explicar para vocês, que vocês iam concluir. Era um craque dentro da quadra e também, né, nos meios esportivos aí, e não é à toa também que ele também é um dos dirigentes aí atual dessa história recente do Friburgo, do Nova Friburgo Futebol Clube. Foi muito bom você ter lembrado desse detalhe aí também, para a gente poder ter a confirmação dessa certeza que a gente já sabia. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a terceira e última parte da coluna Café com Você, nosso talk show. Muito bem, amigos e amigas do Jornal do Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui na terceira e última parte da coluna Café com Você, nosso talk show, na parceria do nosso jornal com o Hotel Fabris. Sempre agradeço a Ana Paula Blaut, ao Arthur, enfim, a toda a equipe aqui do hotel. E hoje a gente, né, fechando esse programa aqui, a participação do nosso querido Edinho, né? Craque aí de futebol de salão, futebol, jogos industriais, enfim, um cara que realmente tem história aqui do esporte Nova Friburgo. Não é à toa que quando se fala do esporte em Friburgo, temos que lembrar com certeza absoluta, a razão também por isso que ele está aqui, do Edinho, né, do nosso futebol aqui em Nova Friburgo. Mas Edinho, com essa cancha toda que você aprendeu dentro da quadra, do campo, depois, né, dirigindo aí por 3 anos os Jogos Industriais de Nova Friburgo, hoje, alguns anos para cá, você faz parte também da equipe aí do Nova Friburgo Futebol Clube, que eu já falei, a equipe que surgiu da fusão há 46 anos. Então fala um pouquinho da história aí do nosso verde e vermelho clube aqui de Nova Friburgo, a sua participação, o clube sempre fazendo umas atividades, sempre fazendo umas homenagens, muito importantes, como tivemos recentemente. Fale um pouquinho disso, da sua história, da sua participação aí também no Nova Friburgo Futebol Clube. Bom, Luiz Antônio, eu sempre gostei de liderar alguma coisa. Desde que a gente estava jogando, quando começou o processo de fusão, de incorporação do Esperança ao Conselheiro, eu já fazia parte de algumas coisas, sempre fiz algum trabalho voltado para o Esperança.
E dali para cá começou, em 79, a fusão. Aí em 76, 77, cessou o campeonato e aí começou o processo de fusão. Eu sempre envolvido com a diretoria, que e entrava uma diretoria, eu só não tive na do Zarif antes, porque eu não estava ainda enturmado com o Zarif, embora a filha dele, a Fátima, me dou muito bem com ela, me dava com o Zarif, mas não a ponto de Sim. ser convidado. Mas depois o Baquini foi para lá, o Ivan, o Darwin Boia, Guaraci Botelho, esse pessoal que antecedeu o Baquini hoje, aí eu comecei a entrar e fiquei, e fui ficando, e o Ivan me chamou então para eu fazer parte direto da diretoria do clube. Tudo bem, e depois eu comecei como eu sempre tive facilidade de me relacionar com os outros, o pessoal do esporte, eu comecei a entrar nessa época de homenagem, porque eu acho o seguinte, tanta gente fez a história, não foi eu que fiz, né? Mas aí tem a história, eles fizeram a história, cabe a alguém contá-las. Eu sou, como você faz do Jornal Digital, falando a respeito disso, e eu também gosto de fazer esse tipo de homenagem, que eu acho que isso é saudável, salutar e necessário. Porque senão passa e se não registrar... Alguém fez alguma coisa, tem que ser dito, né? Porque a própria Bíblia diz, honra a quem tem honra. Então você tem que, né? Então eu sempre me envolvi por esse lado e hoje não, já há bastante tempo eu assumo a comunicação e o marketing no Nova Friburgo Futebol Clube. Já fizemos grandes trabalhos e tive a felicidade de ter uma pessoa do meu lado totalmente voltada para isso, capacitada, que é o jornalista formado Rafael Seabra. Eu não poderia deixar de falar aqui, porque todas as produções, tudo que se desenvolve através de comunicação, nas redes sociais e tudo, tem um nome e sobrenome, Rafael Seabra. Esse é uma fera. Eu, quando crescer um dia aí, puder ser um jornalista, vou querer ser um pouquinho como é o Rafael, hein? Ele é uma pessoa humilde, solidário e uma pessoa super competente. Então, eu me sinto muito gratificado, aprendi muita coisa com o Rafael. Com certeza. Então, eu não sou jornalista, nunca fui, não tenho intenção nenhuma de ser jornalista, mas a gente se envolveu nesses meandros da comunicação e você passa a aprender. Pô, né, isso é feito assim, agora... o Nova Friburgo deve ao Rafael Seabra todas as honrarias que possam existir em relação à comunicação, porque ele colocou, nós criamos, eu estava fazendo um balanço meu e dele, com ele, nós juntos, nós fizemos muita coisa na comunicação do Nova Friburgo, muita coisa. Fizemos documentário do Friburgo, do Esperança, fizemos homenagem à imprensa, que você inclusive foi homenageado, fizemos várias... efetuamos grandes movimentos que homenageou alguma pessoa envolvida naquele homenagem, e isso me deixa muito feliz. Então, a gente está aí até hoje, agora nos 46 anos, a gente fez esse programa voltado para o rádio, e você, no seu jornal, assim, você me permita também falar do Vinícius Cachim, que é uma outra pessoa que também, todas as reportagens nossas, vocês têm a obrigação de colocar e só nos deixa feliz com isso, de coração, e agradecido. Nosso jornal e a Voz da Serra sempre juntos, porque na verdade nós estamos juntos com o Friburgo, né? Eu sei, o Nova Friburgo, pelas coisas boas que acontecem. Então a gente também não pode deixar de enaltecer o trabalho de vocês, paralelo ao nosso, porque nós dependemos de vocês para poder fazer essas homenagens. Vocês divulgam, vocês ensinam a gente, então a gente está sempre ligado. Eu fico muito feliz e estou felicíssimo de estar aqui agora. Não porque eu estou falando de mim, não, porque é chato a gente falar da gente, mas eu estou narrando aquilo que as pessoas às vezes não sabem da gente, não só de mim, não, de você, da história, né? Verdade. Então eu fico muito feliz, porque o falecido São Miguel, quando a gente homenageava ele me chamava no canto e falava assim, puxa vida, graças a você a gente está recebendo essa homenagem. Eu falei, não,
graças ao senhor que fez a história, não é a mim não. Você apenas está A gente lembrando. está contando. Aí, poxa, mas eu falei, a gente fica feliz, né, de ser reconhecido. Então, Luiz Antônio, a minha história em relação a Friburgo é essa. Eu sou um apaixonado por Friburgo, embora não seja natural daqui, mas tenho título de cidadão friburguense, tenho uma amizade muito grande dentro de qualquer departamento que eu vá, qualquer classe social. É escola de samba, é futebol, é religião, política. Eu não sou político, não tenho pretensão nenhuma de ser político, não tenho nada contra a política, pelo contrário, adoro os políticos, porque estou sempre precisando de alguma coisa para que eles tenham poder de execução, né? Então, a gente está sempre pronto a ajudar também naquilo que eu preciso. E eu fico muito feliz por você ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouco da gente, do nosso trabalho. Edinho, estamos chegando ao final. Eu só tenho que te agradecer de coração a sua oportunidade e a brilhantar de estar aqui com a gente. Muito obrigado, né, mais uma vez. Quero que você também leve lá, independente da gente oportunamente convidar aí o presidente Bacchini, enfim, a todo, mas que você leve ao presidente Luiz Fernando Bacchini, ao próprio Rafael que a gente citou, ao seu Ivan, ao Juca, ao Dalton, né, e para não lembrar de tantos outros lá, a doutora Suene, ao Luiz Roberto, enfim, a toda a turma lá que faz desse clube aí um marco e uma coisa importante na história do Friburgo. Então, Edinho, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Pela sua presença aí. Fique à vontade com suas considerações para a gente poder encerrar. O que eu tenho que falar é agradecer mais uma vez a você, as pessoas que estão aqui nos bastidores trabalhando, fazendo esse trabalho né, de vanguarda, aí, de retaguarda, no caso, né? Vanguarda somos nós, no caso. De retaguarda, eu quero parabenizá-lo e pelo próprio programa em si, pelo objeto que é o programa, entendeu? E o objetivo que ele tem, né? De levar mais informações aos seus leitores, né? E não sei se isso vai Sim, vai, o pessoal vai nas redes assistir. Sociais, Vai. Então, é mais um caminho que você está abrindo aí, um espaço, e a gente tem que louvar isso e ficar feliz da vida, poder tirar a oportunidade de participar. De coração, me sinto gratificado pela oportunidade e parabenizo você. Todas as vezes que você me manda o jornal, eu sempre faço um elogio, não é? Sempre escrevo alguma coisa elogiando, mas não é por elogiar, não. Eu me sinto realmente feliz com aquilo, entendeu, Luiz Antônio? E é verdade, tudo que eu falo. Então, muito obrigado, fica aqui o meu agradecimento. Tá joia, meu irmão. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui a participação do nosso querido Edinho hoje aqui, habilitando nossa coluna. Lembrando a vocês, está saindo a descrição aí na coluna, uma fotozinha nossa, e embaixo tem esse botãozinho vermelho, né, com o dedinho lá amarelo, atenção, clique aqui, pode clicar que a gente vai estar acompanhando aqui, e até a nossa próxima edição da Coluna Café com você.